Ótimo. Boa tarde. Eu sou José Virgílio Enei, sou sócio aqui, head da prática de infraestrutura e energia do Machado Meyer. Peço perdão porque eu estou com uma falha aqui, um problema de voz temporário, então não vou poder me alongar muito, mas queria apenas dizer que foi um prazer aqui, vem sendo um prazer contribuir para essa importante iniciativa do LEB. Nosso time aqui conduziu os trabalhos com bastante interesse e motivação. Dentre os grupos que nós temos trabalhado, hoje nós vamos falar aqui da iniciativa de algumas ideias que foram desenvolvidas no âmbito do setor de saneamento. E sem mais delongas, eu vou passar aqui a palavra ao Antônio Kubli, que foi quem efetivamente conduziu os trabalhos com apoio aqui da equipe, o Felipe Bacará também presente, e ele vai apresentar aqui nos detalhes os aspectos específicos aqui do nosso estudo. Mais uma vez, eu agradeço ao LAB pela oportunidade. Obrigado, Virgílio. Uma breve apresentação aqui também do trabalho que a gente vem fazendo aqui junto com a equipe do LAB, né? Nós somos integrantes do subgrupo de saneamento do Laboratório de Inovação Financeira e dentre as iniciativas desse subgrupo, a iniciativa que nós estamos estudando já tem alguns meses é justamente pensar em estruturas alternativas de acesso ao mercado de capitais por entes da administração pública no setor de saneamento, né? Dos estudos dessa iniciativa, que é um trabalho que a gente vem evoluindo há bastante tempo e temos reuniões a cada 2 semanas com todo o time do LAB para trocar ideias e, enfim, tentar deixar o trabalho mais rico. O produto desse trabalho será a publicação de um artigo, tá? Que a gente imagina que já está em formato final, né? Imagino que em breve a gente vai conseguir publicar. E também a gente também temos feito algumas dessas apresentações para contar um pouquinho da estrutura que a gente pensou, né, explorar, trocar ideias e escutar das demais pessoas o que elas pensam, se a estrutura faz sentido, se não faz. Então, é um trabalho que a gente tem se dedicado bastante, né? Antes de falar aqui da alternativa em si, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho aqui do setor de saneamento, né, que é justamente a área de infraestrutura na qual os investimentos, o financiamento vai ser tão importante aqui para a gente atingir as metas de universalização. E para isso eu vou passar a palavra para o Felipe, para começar falando um pouquinho do setor e da situação atual. Obrigado, Kubi. Vamos começar por aqui, pessoal. Dificuldadezinha aqui de passar a apresentação. Acho que o primeiro ponto bastante relevante sobre o setor de saneamento, né? Isso para todos os países hoje do planeta, países membros da ONU, é que água potável e saneamento fazem parte, é um dos objetivos dentre os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né? Então, a gente tem uma preocupação bastante especial aqui para esse setor, principalmente quando a gente pensa que é um setor que traz bastante impacto, não só para a sociedade, toda uma questão de direitos humanos, direitos fundamentais e sustentabilidade, a gente tem aqui impactos muito diretos na economia, né? Alguns desses indicadores, por exemplo, têm mostrado que pessoas, moradores de áreas sem acesso à rede de distribuição de água e coleta de esgoto têm severas reduções e atrasos escolares, né? E desde 2010, 2015, esses números vêm sendo estudados e estima-se que, por ano, a gente pode chegar a 16 bilhões de reais de perdas de geração de riqueza na economia por conta desses atrasos escolares diretamente imputáveis à falta de saneamento
uma determinada população. A gente também tem impactos aqui bastante expressivos na questão da valorização mobiliária, né? A gente tem visto aqui alguns relatórios de que, a partir da universalização pretendida pela Política Nacional de Saneamento, novo marco legal, é que até 2035, né, 20 anos depois do cômputo das primeiras metas, a gente tenha ganhos aí de valorização imobiliária ao longo do país de quase 300 bilhões de reais, é um valor bastante expressivo. A gente tem aqui valores bastante significativos no setor do turismo, né? Principalmente em regiões norte e nordeste do país, regiões litorâneas, que ainda são muito carentes de infraestrutura e saneamento básico. Um ponto super importante sobre os impactos do saneamento são as reduções de doença, né? Então, é bastante sabido que hoje várias doenças, bastante custo do Sistema Único de Saúde são custos diretamente atribuídos à falta de saneamento. Então, a gente teria uma economia bastante relevante para o sistema de saúde, e aqui, principalmente, a geração de emprego que a própria infraestrutura de saneamento, do ponto de vista de obras e novos investimentos, tem trazido e estima-se que trará ainda, né? Então, a gente fala aqui em quase 140 mil empregos por ano e uma geração de 11 bilhões de renda na economia brasileira apenas nas obras de operação, manutenção e expansão da infraestrutura de saneamento. Os números de saneamento apontam aqui que a gente tem aqui uma parcela bastante grande da população ainda sem acesso à água, né? Nos últimos anos a gente tem falado em aproximadamente 15% da população total do país, o que são quase 33, 34 milhões de pessoas sem acesso à água. E ainda que a gente tenha 83% da população conectada à rede de água, uma boa parte ainda sofre interrupções constantes e dificuldades de fornecimento. Quando a gente pensa aqui na coleta de esgoto, a situação é ainda mais grave. A gente tem hoje quase metade da população brasileira não estando conectado à rede de esgoto. E da população que efetivamente está conectada à rede de esgoto, a gente tem aqui um problema ambiental bastante relevante, porque praticamente só metade dessa rede de esgoto coletada é efetivamente tratada, né? E a gente tem aqui uma questão regional muito relevante no Brasil, porque esses problemas são ainda mais agravados em algumas regiões, como região norte e nordeste. No Pará, por exemplo, nem metade da população tem acesso à água potável e nem 10% tem acesso ao sistema de esgoto. Isso acontece mesmo em grandes cidades envolvidas, como em São Paulo. A gente tem aqui bastante ineficiência. Por exemplo, São Paulo trata apenas 60% do seu esgoto, então a gente tem um problema de resíduos e também tem um desperdício muito grande por ineficiências no tratamento. Aí eu acho que eu vou passar a palavra para o Cubi, porque o novo marco legal e toda a legislação que surge de um tempo para cá, tentando exatamente mudar um pouco essa realidade. Exatamente, Felipe. A legislação brasileira e a Constituição Federal do Brasil trazem um marco regulatório para o setor de saneamento bastante complexo, né? A Constituição Federal prevê que o saneamento básico faz parte da política urbana e, portanto, a competência para prestar o serviço de saneamento é dos municípios, ou seja, a titularidade do serviço de saneamento é municipal. Apesar disso, a Constituição também prevê que a União tem competência para instituir diretrizes para o setor de saneamento, através de leis e normas. E União, estados e municípios têm também competência concorrente, né, para a promoção de programas e melhorias do setor de saneamento, né? Nesse contexto de diversos entes responsáveis por regulamentar um tema bastante complexo, hoje o marco regulatório brasileiro pode ser resumido principalmente nessas leis, né? A Lei 9984, que criou a Agência Nacional de Águas, a 11.107, que cria normas gerais para a contratação de
modelo de gestão associada, a Lei do Saneamento Básico de 2007, né, que foi recentemente atualizada em 2020 pela Lei 14.026. Todas essas normas criam o que a gente chama do marco regulatório do saneamento, né? E qual que é a principal diretriz nacional para o setor de saneamento? É universalização de acesso, né? E a lei cria mecanismos e formas para que isso seja atingido. Universalização de acesso significa o seguinte: para fins de atendimento da população com água potável, o número é de 99% da população, tá? Já a universalização do tratamento e coleta de esgoto é reconhecida como, pela lei, por 90% da população. Essas são as metas que o Plano Nacional de Saneamento Básico pretende, né, tem a diretriz, tem a meta de atingir até 2033, tá? Próximo slide. Para chegar lá, né, o PlanSAB, que é o Plano Nacional de Saneamento Básico, ele prevê investimentos na ordem de 303 bilhões para que a universalização seja atingida até 2033. No entanto, alguns estudos, a gente menciona aqui o estudo da KPMG, já consideram que esse valor está bastante defasado, né, e que para a gente conseguir chegar à universalização até 2033, na verdade, a gente precisaria de investimentos na ordem de 750 bilhões. Pode passar o slide? Então, se a gente considerasse o ritmo atual, né, de investimentos, na verdade, a gente só chegaria nessas metas de universalização em 2059, né? Então, como o Felipe bem colocou, né, a gente tem um déficit bem relevante aqui de saneamento, e não só na parte que é realmente mais grave, da população que realmente não tem acesso algum, não é beneficiada por tratamento de água, acesso à água potável, tratamento de esgoto, mas a gente também tem uma série de outros problemas, né, de intermitência no acesso, ou seja, alguns, mesmo que você tenha acesso, esse acesso irregular à água potável, à água falha, situação de ineficiência, né, de muito desperdício de água. Então, todos esses fatores são importantes para a gente considerar aqui o tamanho aqui do desafio do setor de saneamento para atingir a universalização. Próximo slide. Por favor, Antônio, vai lá. Não, pode ir lá. Um ponto bastante interessante aqui, acho que o Antônio levantou bem, né? A gente tem aqui uma meta bastante arrojada de universalização da prestação de serviços até 2033, e a gente se depara com um desafio bastante grande, que é exatamente a falta de recursos públicos, que é um cenário que tem sido observado em países como o Brasil, não só o Brasil, mas em outros países também. E se por um lado a gente se encontra aqui numa situação em que a gente precisaria praticamente quadruplicar os níveis de investimento que a gente tem hoje, né? A gente precisaria de níveis de investimento bastante superiores ao que a gente tem encontrado hoje. Por outro lado, a gente tem aqui uma dificuldade de financiamento público bastante grande, né? O diagnóstico tem sido, de fato, um déficit muito grande nas metas do PlanSAB, muito por conta de ineficiências e potenciais projetos que poderiam ser melhor desenvolvidos, mas a principal motivo, a principal razão dos déficits nas metas de universalização do PlanSAB, de fato, é a falta de investimentos, sobretudo investimentos públicos. E aí hoje a gente se encontra aqui
com 3 grandes desafios, né, que basicamente é a baixa capacidade de investimentos do setor público, principalmente por conta da crise fiscal atual que os estados e municípios estão vivendo. Então, ainda que a gente tenha aqui uma política econômica mais arrojada da União, como o Antônio adiantou, os serviços de saneamento são serviços de titularidade dos municípios, e a crise fiscal se mostra um pouco mais intensa aqui com os entes subnacionais. Para completar esse cenário, nos últimos 10, 15 anos, a principal fonte de recurso para as obras de saneamento, para os projetos de saneamento, tem sido os recursos públicos disponibilizados pelos bancos de fomento, como BNDES, Caixa, fundos do próprio FGTS, né, que é gerido pela Caixa Econômica Federal, e a gente tem, nos últimos anos, encontrado aqui algumas limitações na disponibilização desses recursos. E o próprio governo federal, então, tem apostado aqui, né, na iniciativa privada, nos recursos privados, e acho que a grande mensagem que a gente acaba trazendo aqui com o nosso projeto, né, de uma forma ou outra, buscar recursos públicos, recursos privados por meio do mercado de capitais, e o próprio governo federal tem apontado aqui como uma grande aposta, né, essa parceria com a iniciativa privada, seja aqui como a gente vai abordar diferentes formas de parceria, acessar recurso ou delegar serviço, mas o próprio governo federal tem apontado aqui essa importante alternativa, e a gente tem aqui, inclusive, uma visão do próprio ministro do Desenvolvimento Regional, de que, de fato, os governos federal, estaduais e municipais têm conseguido investir com recursos próprios somente algo entre 6 e 7 bilhões de reais anuais. E a gente precisaria aqui, para cumprir as metas até 2033, de aproximadamente 70 bilhões de reais por ano. Então, a gente percebe um relatório do próprio governo federal de que hoje recursos públicos somente seriam responsáveis por 10% dos investimentos necessários. Exatamente, Felipe. E aqui, né, o fluxograma que vocês estão vendo são justamente as opções possíveis aqui para acessar recursos privados diante de todo esse cenário que a gente discutiu, né, de dificuldades orçamentárias e necessidade de acessar recursos privados para conseguir atingir as metas de universalização, né? Primeiro, aqui eu vou passar brevemente por esses pontos, mas depois a gente vai aprofundar por cada um deles, né? Qual que é a primeira opção aqui que o ente público tem, né? Olha, eu posso privatizar o serviço ou eu posso manter a prestação estatal, né? Lembrando, né, que a gente está tratando de prestação municipal. Então, temos mais de 5.000 realidades distintas no país. Para cada município, a gente pode ter uma situação diferente. Então, em alguns municípios, como o Rio de Janeiro, né, a gente teve uma privatização recente. Então, e lá, enfim, funcionou bem, com demanda. Então, o cenário base, né, para qual a forma mais direta de você passar a acessar recursos privados? É privatização. Mas a gente vai aprofundar e ver que nem sempre essa é uma opção possível, né? E dependendo da situação de cada município, e muitos municípios prestam muito bem o serviço, eles têm autarquias já bem desenvolvidas, de departamento de águas bem desenvolvidos e acostumados com esse tipo de serviço. Então, em alguns casos, pode fazer sentido manter a prestação estatal, tá? Mantida a prestação estatal, a gente tem as duas alternativas, né? Ou eu pago recursos próprios, que é a situação justamente que a gente viu, diante da crise fiscal, diante das limitações orçamentárias dos entes públicos, né? Nem sempre isso vai ser uma opção. E também aumentar tributos é algo que não está totalmente no poder enfim, na alçada do poder público, né? Que nem sempre isso é viável politicamente ou possível, né, do ponto de vista de política pública. Então, nem sempre essa alternativa seria viável. Temos também, eu posso incluir aqui na manutenção, prestação estatal lato sensu, que é a criação também de empresas públicas
para prestar o serviço. Esse também seria um caminho, mas como a gente vai tratar um pouquinho pela frente, isso nem sempre é um caminho simples, tá? Mas, seguindo aqui na rota do endividamento, né, qual que é o cenário base? A obtenção de créditos pelas vias tradicionais, né, que foi o que o Felipe mencionou, pela Caixa, BNDES, e além desse crédito ser limitado, não ser algo 100% disponível para todos os entes públicos do Brasil, os municípios, os estados, eles têm restrições orçamentárias pela Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, isso nem sempre vai ser possível. Daí surge a opção de mercado de capitais, né? No acesso ao mercado de capitais, a visão tradicional, o instrumento mais típico, né, e que tem sido bastante utilizado, especialmente por empresas já consolidadas, por exemplo, a Sabesp, é o acesso ao mercado de debêntures, né, e o Sabesp é uma empresa pública, também já fez seu IPO, enfim, já tem ações negociadas na B3, assim como a Sanepar. Esse é um caminho que funciona para alguns casos, mas também, diante, né, da vasta diversidade do nosso país, nem sempre essa não é uma solução também universalizável para todos. E, diante disso, aqui vai entrar o nosso principal escopo do nosso estudo, que é pensar em alternativas para aqueles entes públicos que decidiram manter a prestação estatal do serviço de saneamento, mas que, por N razões, não puderam acessar as várias alternativas que seriam possíveis para você captar recursos, seja de crédito, debêntures ou acesso ao mercado de equity, justamente para esses casos em que não foi possível acessar ou não foi possível, diante do um acesso limitado a essas outras fontes, talvez a estrutura de securitização que a gente imaginou aqui possa ajudar a que esses entes públicos tenham acesso a recursos necessários. Agora a gente vai passar um pouquinho por cada uma dessas. Felipe vai contar um pouquinho da privatização. Perfeito. Acho que a gente explorando aqui a primeira parte do nosso fluxograma, né, decidir aqui entre manter a prestação pelo próprio ente e privatizar, e aqui a gente falando em privatização no sentido amplo, né, tanto privatização como concessão. Aqui a gente tem um principal benefício da privatização tem sido a própria eficiência das empresas privadas, né, que funciona aqui dentro de uma lógica de mercado, buscando uma rentabilidade maior, e aí claramente essas empresas precisam buscar uma eficiência. Algum estudo recente da Confederação Nacional das Indústrias mostrou que as empresas do setor de saneamento do setor privado hoje são até 20 pontos percentuais mais eficientes na prestação de serviços de água e esgoto no Brasil. E aí a gente tem aqui alguns cases de sucesso bastante recentes, aqui desde da edição do novo marco regulatório, né? A gente tem aqui o leilão que aconteceu em Alagoas, na região metropolitana de Maceió, foi o primeiro leilão de concessão de saneamento básico realizado após a edição do novo marco legal, abrangendo aqui 13 cidades da região de Maceió, com uma previsão de investimento de 2,6 bilhões de reais em 35 anos, teve uma demanda bastante interessante pelo mercado, bastante participantes aqui do leilão. A gente teve também um leilão recente no Mato Grosso do Sul, que englobaria a concessão de até 68 cidades, prevendo aí investimentos quase na casa dos 4 bilhões de reais. E também a gente tem aqui um grande case de sucesso, que o Antônio já mencionou um pouco agora há pouco, que é o leilão da SEDAI, lá no Rio de Janeiro, que abrangeria aqui quase 35 municípios do estado, e prevendo investimentos nos próximos 35 anos na casa dos 30 bilhões de reais. Então, por mais que a gente tenha aqui, né, a privatização com uma série de benefícios,
e alguns cases já de sucesso, mostrando que o novo marco legal, todo o arcabouço jurídico que permite essa privatização pode funcionar de uma forma bastante interessante para o setor, a gente tem ainda algumas barreiras, né, que aí nos levariam àquela decisão do ente de manter a prestação estatal. E dentre essas barreiras a gente poderia mencionar questões políticas, né, a própria dificuldade do poder executivo de conseguir negociar com o próprio legislativo para dar seguimento a essa privatização. A gente tem aqui também uma grande questão no Brasil, né, considerando que a gente tem mais de 5 municípios e muitos municípios com porte pequeno, a gente tem uma dificuldade bastante grande na estruturação de bons projetos de privatização, né, seja privatização no estrito centro, privatização no sentido de concessão. Porque às vezes a gente tem municípios pequenos e a estruturação daquele projeto não se torna muito interessante para o ente privado, então o projeto passa a não ser muito atrativo. Então a gente tem aqui algumas barreiras, mas uma vez que a gente então entende que não haveria privatização e a prestação de serviços seria mantida pelo próprio ente público, né, considerando que o ente público, como a gente falou, não tem tido acesso a recursos, cada vez mais os recursos públicos estão bastante escassos, a gente passa a explorar aqui a alternativa do crédito, e aqui quando a gente fala em crédito, pensando nas vias tradicionais de crédito, excluindo o mercado de capitais. E então a saída desses entes públicos que optaram por manter a prestação dos serviços é buscar endividamento. E aí a gente está falando aqui por meio de endividamento direto, né? Porque, de fato, a gente tem aqui um déficit bastante grande de recursos públicos. E aí, quando a gente pensa em captação de financiamento pelos entes públicos, a gente tem aqui uma série de opções, né? De fato, existe bastante linhas de créditos diferentes, tanto linhas de crédito internacionais, a gente tem, por exemplo, a participação do próprio BID, da CAF, entre outros, Fomplata, que tem linhas de crédito bastante interessantes, inclusive, são bastante acessadas aqui no Brasil, principalmente para esses serviços subnacionais. A gente tem o próprio BNDES, com o programa Avançar Cidades, a gente tem o BNDES Finem, e ressalta-se que a maior parte dessas linhas de crédito podem ser acessadas tanto por entes privados, mas também englobando aqui mutuários públicos. Então, estados, municípios, autarquias conseguem acessar esse crédito, desde que observado algumas limitações, o Antônio vai explorar esse ponto um pouco melhor, tem uma série de limitações orçamentárias, mas acho que a grande mensagem é dizer que existe, sim, uma série de linhas de crédito disponíveis, e uma linha de crédito que tem sido muito importante nas últimas décadas no Brasil, aqui já há quase 20 anos de pé, é o Programa Saneamento para Todos, que é um programa que funciona praticamente com recursos do FGTS e do FAT. Hoje, os recursos do FGTS operados pela Caixa Econômica Federal, os recursos do FAT operados pelo BNDES, e como a maior parte dessas linhas de crédito, os mutuários contemplados no programa incluem estados, municípios e entidades de administração indireta, empresas públicas, sociedades de economia mista. Mas acho que a mensagem aqui é de que, de fato, esses mutuários públicos, né, entes da administração, dependem de uma série de autorizações aqui orçamentárias, a autorização de endividamento concedida pela Secretaria do Tesouro Nacional, o que prejudica, né, torna bastante dificultoso aqui esse acesso dos entes públicos ao mercado de crédito. Exatamente, né? Aqui não vou entrar no detalhe de cada limitação ou regra orçamentária do Brasil, mas aqui acho que a importância desse slide é mostrar o mapa aqui das diversas restrições que os entes públicos precisam atender para conseguir captar operações de crédito, né? Então, temos regra de ouro prevista na Constituição Federal, nas regulamentações, nas resoluções do CNN, temos limites globais, se não me engano, um limite global de 45% do patrimônio de referência de cada ente público para operações de crédito. Então, temos uma série de restrições e, considerando o tamanho, né, o vulto
dos investimentos que a gente viu no começo aqui da apresentação, né, necessários para a universalização do serviço de saneamento, certamente o acesso às operações de crédito tradicionais seriam insuficientes para a gente chegar, para a gente, enfim, conseguir os recursos necessários, né? Próximo slide. Enfim, aí considerando justamente, acho que aqui é uma transição rápida, considerando justamente essas restrições para acesso ao crédito tradicional, a alternativa natural para acessar esses recursos seria justamente o mercado de capitais, né? E aí, no mercado de capitais, a gente tem basicamente duas grandes opções, né? O mercado de equity, mercado do capital próprio de investidores, ou o mercado de dívida, né? Que a gente vai estudar um pouquinho. No mercado de equity, como isso funcionaria para um ente público, né? Autarquias, os próprios municípios, eles não podem emitir ações ou ter acesso ao mercado de capitais, o mercado de capitais tradicional de ações em bolsa. Então, para isso, primeiro ato necessário seria a criação de uma empresa estatal. Essa empresa estatal pode ser 100% pública, ou ela pode ser, que provavelmente seria aqui, se o objetivo é captar recursos, né, uma sociedade de economia mista, em que seria controlada pelo ente público, mas não seria, mas teria capital minoritário privado, que justamente seria o capital aportado para fazer necessidade de para fazer frente às necessidades de investimento. Pode ir para o próximo slide. Mas tem um critério bem importante aqui, né? Para uma empresa se tornar viável, né, e poder abrir seu capital numa bolsa, ela precisa cumprir o critério de ser uma empresa estatal não dependente, ou seja, de possuir fontes próprias de recursos e não depender do seu controlador, né, da União, do Estado, dos municípios, para pagar despesas de custeio, né, com o pessoal. E só isso a gente já restringe bastante a quantidade de atores e de entes públicos que conseguiriam tornar isso factível, né? Pode ir para o próximo? Além disso, né, temos toda a burocracia na criação de uma empresa estatal, né? Exigência, permissão legislativa, uma empresa estatal precisa seguir todas as diretrizes e regras do Estatuto Jurídico das Estatais, e lá tem uma série de regras de governança que precisam ser seguidas, que além que são bastante custosas e que exigem, enfim, realmente um pessoal qualificado para fazer, para que esse cumprimento seja atendido. Então, para que uma empresa, né, estatal possa abrir o capital e ir ao mercado atrás de recursos, ela precisaria passar por toda essa burocracia prévia, e isso nem sempre seria um caminho viável para muitos dos entes públicos aqui no Brasil. Pode ir para o próximo slide. E aqui um último ponto, que é, para aqueles em que for viável, né, criação de empresa estatal não dependente, né, que siga à risca as regras de governança da lei das estatais, a abertura de capital em IPO não é uma coisa simples, né? A gente precisa considerar a conjuntura macroeconômica, precisa vender para os investidores que a gente está falando aqui de uma empresa sólida, sustentável, que tem um plano de longo prazo, além de ter todas as regras de transparência, né, e melhores práticas de mercado que precisam ser seguidas, especialmente aquelas empresas que forem para os segmentos mais criteriosos da B3, como o novo mercado. Então, a ideia de passar por tudo isso aqui é que a alternativa
para aqueles entes públicos que pretendam prestar os serviços diretamente, o caminho de abrir uma empresa estatal para acessar o mercado de capitais tradicional é um caminho difícil, né? Então, nem sempre isso vai ser um caminho viável. E aqui a gente tem 2 exemplos, assim, são poucas as empresas estatais do setor de saneamento que a gente tem na Bolsa atualmente, que 2 exemplos, a Sabesp e da Sanepar, empresas aqui controladas pelos respectivos estados aqui de Paraná e de São Paulo, mas para mostrar que são poucos os casos de empresas que realmente conseguiram mostrar para o mercado que são empresas sólidas e conseguiram acessar o mercado via IPO. Perfeito, Antônio. Acho que, passado esse cenário bastante interessante de acesso ao mercado de capitais via equity, né, que são aqui essas opções de emissão de ações, IPO, a gente tem também uma alternativa bastante interessante que tem sido, inclusive, muito explorada pelo setor de infraestrutura como uma forma geral, não apenas para saneamento aqui nos últimos anos, com crescimento bastante expressivo, é o mercado de dívida, né? E quando a gente pensa aqui no mercado de dívida, o principal player, né, a principal estrutura, né, que a gente tem no mercado de dívida são as debêntures, e aí pensando para o setor de infraestrutura, a gente tem as debêntures incentivadas. A gente pode observar aqui que o volume das operações, além do próprio número de operações, cresceu exponencialmente aqui desde 2014 até 2019, e esse crescimento se manteve mesmo no cenário de pandemia, nos anos de 2020 e 2021. Tem um dado bastante interessante que, a partir do finalzinho de 2019, mais ou menos, a gente tem até um gráfico bastante legal que mostra essas 2 curvas. A gente tem aqui um crescimento bastante grande das operações de mercado de capitais via debêntures incentivadas e um declínio um pouco expressivo de desembolsos do BNDES. E aí, no final do ano de 2019, é quando as 2 curvas se cruzam e a gente tem aqui as debêntures de infraestrutura, debêntures incentivadas, representando já um número de investimento para o setor de infraestrutura superior ao próprio BNDES, que tem sido aqui historicamente o maior financiador da infraestrutura brasileira. Não apenas em relação ao próprio volume das operações e ao número das operações, a gente tem tido também aqui um aumento bastante importante no prazo médio de colocação das debêntures, né? Isso significa, na média, né, pegando aqui operações de maior prazo e operações de menor prazo, esse prazo já tem passado dos 12, 13 anos aqui de duração do papel. E isso é um indicador muito interessante de que esse mercado de dívida, de debêntures incentivadas, está se tornando um mercado bastante consolidado e seguro do ponto de vista de qualidade de projeto, do ponto de vista de bons investimentos, né? Porque você vê aqui o investidor assumindo riscos maiores com papel com maior duration aqui nos últimos anos. Isso mostra um passo bastante importante desse mercado no caminho da sua consolidação, né? E aí, quando a gente pensa aqui nas debêntures incentivadas para o setor de saneamento, considerando... Aqui a gente tem um dado importante também, né? Além da conjuntura econômica, a gente teve a edição de uma nova portaria, que foi um marco aqui regulatório importante também do ponto de vista de acesso de debêntures incentivadas pelo mercado de saneamento, mas a gente teve aqui edição nos últimos anos de uma nova portaria do Ministério do Desenvolvimento Regional, MDR, que tornou esse mercado aqui um pouco mais robusto, né? Mas se a gente pega aqui os números em bilhões dos últimos anos, a gente teve um crescimento extremamente expressivo aqui de 2017, 2018 para frente. Inclusive, a gente vê aqui até o ano de 2019, desde 2011, 2012, que foi a publicação da 12431, a gente tem aqui, só no ano de 2020, um número de emissões maior do que todos os anos anteriores, né? Então, é bastante importante a gente passar essa mensagem aqui de que as debêntures incentivadas hoje têm sido, sim, uma importante opção para o setor de saneamento, mesmo já consolidado em outros setores, energia, transporte, tem se mostrado bastante interessante para o próprio setor de saneamento.
Aqui a gente poderia passar rapidamente por alguns conceitos das debêntures incentivadas, né? Basicamente, você tem aqui a emissão de debêntures por uma SPE, que é uma sociedade de propósito específico, geralmente, né, é um ente privado, que tem ali uma concessão de serviço público, nem sempre é uma concessão, a gente tinha ali, até um tempo atrás, algumas outras formas de manutenção de titularidade desse serviço, mas agora a gente passa a falar prioritariamente de concessões. E as debêntures incentivadas, elas gozam aqui de um benefício fiscal bastante interessante que lhes é concedida pela Lei 12.431, que basicamente são incentivos fiscais sobre a remuneração do papel. Então, não são incentivos fiscais para o emissor, são incentivos fiscais para o investidor, o que torna, né, esse papel mais atrativo no mercado. Então, investidores com disponibilidade de recursos, frente a outras opções de investimento que poderiam ter, buscam as debêntures incentivadas porque não vão pagar imposto sobre o rendimento desse papel. Tem algumas características aqui, esses títulos são títulos de renda fixa, né, por definição, tem que ter um prazo superior a 4 anos, podem ser colocados no mercado a partir de uma oferta pública, uma 400 ou uma oferta 476, que é uma oferta de colocação restrita. Enfim, existe aqui uma série de características, mas acho que a mensagem importante que a gente deixa das debêntures incentivadas é que a sua atratividade se dá basicamente por conta desse incentivo fiscal. Agora, o Antônio vai passar aqui com a gente com a estrutura da securitização, pensando naquela premissa, né, de que nem sempre a gente vai acessar o mercado de capitais. Então, embora a gente tenha aqui o mercado de dívida e o mercado de equity como boas opções, a gente passa a explorar um pouquinho melhor agora a própria securitização. Exatamente, né? E só um breve comentário, né, Felipe? Sem dúvida, as debêntures, elas são o instrumento mais consolidado, imediato, para que as empresas estatais ou privadas acessem o mercado de capitais de dívida, né? Então, especialmente as debêntures incentivadas, que têm esses benefícios que você mencionou. Mas, né, no caso dos entes públicos, né, muitas vezes os entes não terão condições para criar empresas estatais não dependentes, que seriam bons credores dessas debêntures, né? Então, justamente nesses cenários é que a gente passaria para a próxima opção, né? Então, a gente fez toda essa introdução por um motivo, né, acho que muito simples, né? A gente queria mostrar todo aqui o cardápio de opções que o ente público tem para acessar recursos privados, né? Privatização, desestatização, acesso a mercado de equity via criação de empresas estatais não dependentes, acesso a mercado de dívida, especialmente pelas debêntures incentivadas. Todos esses caminhos são viáveis, mas a gente sabe que eles podem não ser suficientes, ou, em alguns casos, para especialmente de complemento de fonte de recursos, que a gente... Antônio, desculpa te cortar, Antônio, eu acho que a sua conexão caiu um pouquinho aqui nos últimos minutos, segundinhos, eu não sei se caiu para todo mundo, pelo menos para mim caiu um pouquinho. Se você puder voltar um pouco. Tá, eu estou de volta agora? Está de volta, está de volta. Você estava dizendo que a securitização passa a ser uma alternativa quando todas as outras se mostraram inviáveis. Não, exatamente. Acho que era só uma introdução para dizer por que a gente achou importante para todo mundo que está nos ouvindo passar por todo esse leque aqui de opções para dizer, olha, a gente tem consciência que a securitização
é uma opção pode ser um pouco mais cara, é uma estrutura um pouco mais complexa, mas que depois que a gente, enfim, estudando essa alternativa, a gente vê que, considerando as alternativas, ela pode ser uma estrutura assim, interessante para muitos entes públicos e pode ser uma estrutura necessária em alguns casos, entendeu? Então, feita toda essa introdução, acho que a gente pode agora, na nossa segunda metade aqui da apresentação, mergulhar na estrutura que a gente pensou, né? Primeiro eu vou fazer dar um panorama aqui rápido daqui na estrutura que foi pensada, e em seguida a gente vai destrinchar um pouquinho cada detalhe dessa estrutura, tá? Em grandes termos, né? Qual que é o que a gente pensou dessa estrutura, né? O ente público ele precisa de recursos hoje, de uma grande quantidade de recursos, para poder fazer investimentos no projeto de infraestrutura, que está em cinza aqui. Como que ele faz para antecipar esses recursos, né? A estrutura de securitização vai fazer justamente o seguinte: as futuras receitas decorrentes da prestação de serviço de saneamento, que virão dos usuários do serviço de saneamento, essas futuras receitas são cedidas para um FDIC, um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, e, em troca, o FDIC antecipa os recursos para o ente público, mas com a designação específica, que é justamente aplicar aqui num projeto de infraestrutura. De onde que o FDIC vai tirar esse dinheiro? Ele vai fazer uma oferta pública no mercado e vai atrás de investidores para, enfim, para fazer um investimento nesse fundo em troca de um retorno desse investimento, né? Então, a antecipação do recurso pelos créditos cedidos pelo ente público vai ser feita com deságio naturalmente, porque é nisso que o FDIC vai conseguir, no futuro, quando ele receber esses créditos, quando eles forem efetivamente performados, esse crédito vai vir na quantia de 100%, e não no deságio que ele adiantou para o ente público, né? E dentro dessa estrutura, para tornar a estrutura ainda mais sólida, a gente também previu as tais das contas centralizadoras, a conta do projeto, que é onde os recursos vão ser depositados para fim de aplicação no projeto de infraestrutura, ou também as contas centralizadoras das receitas, que é onde os usuários vão pagar as receitas decorrentes do serviço de saneamento e aí repassar isso com maior segurança para o FDIC, em vez disso se confundir com caixa único, com as demais receitas do ente público, né? Estruturalmente, isso, essa operação de securitização. A gente vai explorar um pouquinho mais cada um dos seus aspectos, né? Então, pode ir para o próximo slide. Resumindo aqui os benefícios, né? Benefício 1, a gente forma de antecipação de recursos para o ente público, né? Diante das diversas dificuldades de se obter uma quantidade grande de recursos, essa seria uma forma de ter uma antecipação relevante de recursos para aplicar em CAPEX de projetos de infra. Aspecto 2, importante, essa estrutura não está sujeita às leis de responsabilidade fiscal, porque não representa operação de crédito. A gente vai também tocar um pouquinho mais nesse assunto. Dependendo da modelagem financeira, o ponto 3 é que a cessão de créditos, o deságio na cessão de créditos, esse custo, né, que o ente público Então, esse é o paralelo aqui acho que
Antônio, acho que você caiu de novo, cara. Se quiser voltar um pouquinho. É meu cabo aqui, perdão. Acho que agora eu voltei, né? Voltou. Tá, perdão. Falou para a gente do benefício 1, do benefício 2, você ia contar um pouco do deságio agora. Isso, o deságio é o custo aqui que o governo tem, que o ente público tem por antecipar esses recursos, né? Então, justamente, e eu estava falando justamente que isso aqui, dependendo da modelagem financeira do projeto, ele pode ser o equivalente do pagamento de juros num financiamento tradicional, né? Então, cada caso vai ser um caso, em algumas situações esse deságio vai ser interessante, às vezes não, vai ser muito grande para o projeto parar de pé, mas financeiramente esse é o equivalente na estrutura de securitização, que é o deságio. E acho que esses eram os principais pontos. Acho que o último ponto é qual que é a vantagem dessa securitização? É você poder delegar para as enfim, entidades com maior expertise nesse tipo de modelagem, né? Delegar para alguém com bastante experiência a estruturação desse projeto, né? Então, acho que é outra vantagem bem interessante dessa estrutura. Antes de mergulhar nos detalhes aqui da estrutura, o Felipe vai contar um pouquinho de alguns precedentes que a gente já trabalhou, né, nesse assunto. Pessoal, aqui é bastante importante a gente olhar um pouco para o passado, né, e para operações parecidas sob alguns aspectos, para a gente perceber que é uma operação viável do ponto de vista jurídico, né, e aqui é o que nos cabe explorar, estudar como advogados, mas também uma operação viável do ponto de vista econômico, do ponto de vista estrutural. E de fato, a gente está falando aqui, né, especificamente dessa estrutura de securitização que a gente vem desenhando já há bastante tempo para entes públicos no setor de saneamento, é de fato uma estrutura inédita, aqui bastante inovadora. Então, a gente se debruçou aqui por uma série de precedentes, a gente tem aqui quase uma dezena de operações muito parecidas, cada uma por um determinado aspecto, mas a gente vai apresentar duas aqui que são bastante importantes. A primeira delas é a securitização do FIP São Paulo, foi do FI São Paulo, desculpa, o Fundo de Investimento Imobiliário. Foi uma operação bastante importante aqui que a gente teve no estado de São Paulo, porque basicamente foi uma operação pela qual o Estado se desvencilhou de uma série de imóveis, né? Ele promoveu a venda de imóveis por meio de um fundo de investimento, em vez de optar pela venda direta desses imóveis, que, sem entrar muito nessa estrutura específica, foi uma estrutura bastante complexa, teve uma oferta de cotas desse fundo no mercado, o fundo captou recursos através dessa oferta de cotas, o fundo comprou os imóveis do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo, em troca desses imóveis, recebeu cotas do fundo e foi sendo rentabilizado conforme o FII alienava esses imóveis depois a mercado, né? Então, a grande vantagem dessa estrutura foi o fato de que, para o Estado vender imóveis a mercado, ele precisaria de vários processos legislativos, autorizativos, de licitações. Uma vez que ele empacota tudo isso e coloca no fundo, o fundo já passa a vender esses imóveis sob o regime de direito privado, e aí com uma grande eficiência, ganho de valor de mercado desses imóveis. Mas, assim, sem entrar muito em detalhe dessa estrutura, o que é muito importante aqui para a gente entender dessa estrutura de fato a alienação dos imóveis do Estado para um fundo específico, que é o que acontece aqui, muito parecido com a nossa situação, que seria a alienação das receitas futuras, né? Então, a partir do momento em que você empacota todas essas receitas, aqui a gente está falando de receitas futuras da prestação de serviço, no FII São Paulo a gente estava falando de imóveis, você tem um regime aqui de bastante ganho de eficiência no momento de transferir isso e adiantar recursos, né?
Uma outra operação muito importante do ponto de vista de precedente aqui, que nos ajudou a desenhar essa estrutura, foi uma operação de securitização da CPTM, que é a companhia aqui de São Paulo de trens metropolitanos. Foi uma operação bastante parecida aqui com a nossa, porque a gente teve aqui a cessão dos direitos creditórios futuros, né? Então, basicamente, a expectativa de receitas das estações de trem e metrô seriam vendidas, né? E com esses recursos antecipados. Então, a gente não teria aqui, né, uma noção perfeita de quais seriam essas receitas futuras. Então, basicamente, você faz um estudo econômico, olhando para trás, né, você olha qual foi o histórico de prestação de serviços. Então, a gente pensa, poxa, tem passado X milhões de passageiros aqui por essa estação, dado uma receita X, e aí você faz uma projeção futura, e quando você aliena essas receitas futuras para o fundo, você tem aí uma projeção de serviços que não foram prestados ainda, né? Então, esse ponto é bastante importante. Isso o Antônio vai explicar, mas em termos técnicos, a gente tem aqui direitos creditórios não performados, e aí a situação aqui se assemelha bastante, porque a gente está falando de direitos creditórios não performados, ou seja, receitas futuras que existem, para as quais existe a possibilidade de chegar e nunca existir. E um outro ponto importante aqui do presidente da CPTM é que, por a CPTM ser uma empresa estatal dependente, né, voltando um pouco àquele conceito que o Antônio trouxe, das empresas estatais dependentes e não dependentes, o fato dela ser uma estatal dependente faz com que ela se submeta a exatamente as mesmas regras da Lei de Responsabilidade Fiscal que se submete um ente da administração direta, que é o que a gente estaria falando aqui, por exemplo, do município. Aí a gente pensa, poxa, mas a CPTM é uma empresa, ela ela fez essa operação de securitização, eu estou falando de um município. Mas aqui é importante que a gente deixe claro que a estrutura, o arcabouço jurídico aplicável à CPTM seria o mesmo do ente público, e ainda assim a operação foi possível, foi viável, funcionou. Inclusive, a gente tem um parecer aqui bastante interessante da Procuradoria-Geral do Estado, que, à época, apontou aqui de maneira bastante clara que a cessão de direitos creditórios não representava uma operação de crédito, e aí também a importância desse precedente, para que a gente veja que aqui no nosso caso a gente também não tem uma operação de crédito, mas aí são pontos que o Antônio vai explorar bastante aqui na sequência. É isso. E aqui, para finalizar a apresentação, né, pessoal, agora acho que a ideia é destrinchar um pouquinho a estrutura de securitização que a gente pensou e explorar alguns detalhes dela mais a fundo. Claro, assim, a gente poderia passar horas aqui entrando, é uma operação bem complexa que tem realmente muitos detalhes, mas a ideia é passar um panorama, mas entrar um pouquinho mais naquilo, em detalhes importantes para passar um cenário mais completo para vocês, né? Então, acho que olhando por esse aspecto aqui da estrutura, é uma operação realmente lastreada em direitos creditórios, mas são direitos creditórios futuros, né, oriundos do pagamento de tarifa para usuários, em contrapartida à prestação de serviços pelo ente público, ou seja, não são serviços que já foram prestados, são serviços que serão prestados e tarifas que serão pagas, né? E esse tipo de direito creditório não performado é regrado por essa instrução da CVM 444, que trata desse FDIC específico, do FDIC não performado, né, das NPs. Então, que é justamente aqui o nosso caso aqui no setor de saneamento. Acho que um ponto importante para falar é como é que a gente justifica, né, o deságio na precificação dos direitos creditórios, né? Porque se direitos creditórios que valem 100, enfim, tarifas que vão ser pagas em um certo tempo, que valem 100,
mas valem 100 num período de 1, 2, 5 anos, hoje, ao antecipar esses valores, eles vão ter um valor menor, porque, enfim, é o valor do dinheiro no tempo, né? Então, o deságio é justificado justamente por esse adiantamento dos recursos para o ente público e também tão importante quanto isso é a transferência dos riscos ao FIDIC, né? Após a cessão dos direitos creditórios para o FIDIC, todo o risco, tanto de crédito quanto de performance desse direito creditório passa a ser do FIDIC, tá? Então, isso também justifica um pouco mais o ente público receber um deságio ainda maior, né, dessa antecipação de recursos, porque se der algum problema, se os usuários tiverem uma situação difícil, não conseguirem pagar as suas prestações, quem vai arcar com esse risco é o FIDIC, que vai, enfim, que vai passar a ser o cessionário aqui desses direitos creditórios. Pode ir para a próxima. Aqui agora a gente está olhando a estrutura lá do ponto de vista do projeto, né? A gente tem uma preocupação muito clara do dinheiro ser aplicado corretamente nos investimentos em infraestrutura e que os serviços sejam prestados de forma adequada, né? Então, para que o ente público preste o serviço de saneamento adequadamente, os investimentos em infraestrutura serão necessários e justamente esses recursos adiantados vão ser utilizados para essa finalidade. O projeto de infraestrutura também vai ser uma preocupação bem importante dos investidores, né? Eles querem ter certeza que o projeto foi bem modelado. Então, ele vai ser modelado não só pelo ente público, mas em conjunto com um parceiro privado, no caso, o gestor do FIDIC e demais entes envolvidos aqui na estruturação desse projeto. E esses eventuais custos serão cobertos no âmbito da oferta pública lá das cotas do FIDIC. O projeto, claro, vai receber os recursos da cessão dos direitos creditórios e a prestação de serviços e implementação da infraestrutura farão parte do projeto, que serão atrelados a metas compulsórias, né? Porque existe uma preocupação muito clara, né? Que, poxa, e se tiver atraso aqui no projeto, e se o ente público não fizer um bom serviço, né? Tudo isso, acho que na documentação da estrutura, tudo isso tem que ser endereçado contratualmente, a criação, né, de regras e incentivos para que o ente público realmente obrigue-se e tenha bons incentivos para executar o projeto. Pode ir para o próximo. Aqui muito rápido, né, uma questão até mais jurídica, né, que o contrato de cessão dos direitos creditórios será de alienação de bens futuros, que está previsto no Código Civil, tem natureza aleatória, ou seja, o alienante, no caso o ente público, não assume o risco do contrato, porque ele já foi cedido para o FIDIC. Justamente os riscos de performance e de crédito são repassados para o FIDIC. Eu vou tratar um pouquinho mais desses dois riscos agora. Risco de performance é o risco desses direitos creditórios nunca chegarem a existir, né? Ou seja, caso o ente público não preste o serviço ou preste de forma inadequada, o direito creditório não vai surgir, porque não vai, como o ente público não performou a sua obrigação, o usuário não vai ter a obrigação de pagar a tarifa do outro lado, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Nesse caso, acho que os investidores vão ter bastante interesse em calcular como que eu calculo esse risco, né? E o que eu faço para evitar, né? Então, do ponto de vista do cálculo do risco, pode ser feito com base no status quo, ou seja, qual que é o histórico desse município? Ele presta um bom serviço? Ele tem um bom histórico na prestação de serviços? Ou também, de uma forma um pouquinho mais sofisticada, ele já pode ser calculado, já atrelado à modelagem econômico-financeira do projeto novo, né? Que não é o passado, já considerando também o futuro. E, claro, né, na papelada dessa estruturação, o ente público vai
assumir as obrigações de executar o projeto conforme desenhado. Mas, claro, o risco pode acontecer. Quais são as principais formas de mitigar esse risco? O que a estrutura ajuda na mitigação desse risco, né? O primeiro ponto é, claro, a utilização de uma conta escrow, né? A conta escrow, uma conta vinculada ao projeto, seria o seguinte: o FDIC, ele não vai antecipar os recursos para uma conta, enfim, centralizadora qualquer, para uma conta única aí do Estado ou do município, porque para o município utilizar isso para outras finalidades, para pagar os funcionários públicos, pagar a conta de escola, hospital, né, que cada município tem, né? Não, esses recursos vão estar carimbados e vão ser destinados exclusivamente para o projeto de infraestrutura para que se destina, né? Então, essa conta vai ser administrada também por um banco que estaria um papel independente aqui de simplesmente cumprir o que está no contrato de administração dessa conta. Então, essa seria uma forma que ajudaria a diminuir o risco de completion, que é o risco do projeto ser bem sucedido. E com o projeto sendo bem sucedido e sendo concluído, fica muito mais fácil para que o serviço em si de saneamento seja efetivamente prestado, porque a infraestrutura já vai estar lá, né? Então, essa é uma forma de mitigar. A segunda forma, né, é trazer o ente público para o risco do FDIC, né? Porque vocês lembram que eu acabei de disse há pouco tempo, né? Ao ceder os direitos creditórios para o FDIC, o risco passa a ser todo do FDIC. Como é que a gente faz para compartilhar isso com o ente público? A gente, parte dos direitos creditórios cedidos para o FDIC vão ser dados em troca de cotas subordinadas desse FDIC, ou seja, o ente público vai receber o dinheiro, que vai para a conta lá vinculada do projeto, mas também vai receber cotas subordinadas do FDIC. Isso confere ao ente público skin in the game, né? Ou seja, confere ao ente público realmente um interesse econômico para o sucesso da operação. E aí, ao prestar um bom serviço, recebendo as tarifas, o FDIC vai ser remunerado, primeiro vão pagar os investidores privados e, ao prestar um bom serviço, vai ter recursos suficientes para pagar as cotas subordinadas que recebem por último. Então, essa estrutura de colocar um interesse econômico efetivo do ente público no sucesso aqui do negócio é outra forma de mitigar o risco de performance. Outro risco importante, né, que certamente vai ser um ponto de atenção para investidores interessados em participar desse negócio, são os riscos de crédito, né? Ou seja, risco de adimplência mesmo, de pagamento dos direitos creditórios, né? Que pode ser materializado de duas formas. Uma é os usuários não pagarem as tarifas devidamente, ou o ente público não repassar os recursos recebidos ao FDIC, né? Então, pagamento de tarifa enfim, é algo que costuma ser, um crédito, é uma conta que costuma ser paga pelos usuários, né? Os usuários vão ter interesse em ter esse serviço público prestado, né, ou fornecido para sua casa. Então, a tarifa dos usuários, acho que aqui o foco é principalmente a mecânica do pagamento dessas tarifas, né? E a mecânica é muito parecida com o que a gente viu lá na parte de investimentos do projeto. Aqui a gente também contrataria uma instituição financeira, né, independente, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que ela seria administradora dessa conta centralizadora, e todas as tarifas
elas seriam pagas somente nessa conta escrow. De novo, ela não se misturaria com outras contas do ente público, né? E a movimentação dessa conta centralizadora seria feita exclusivamente por essa instituição financeira, né? Além disso, uma parte dos direitos creditórios pode ser transferida ao FDIC também. Também aqui a questão da integralização de cotas subordinadas para o FDIC, ela tem esse duplo efeito, né? Além dela mitigar o risco de performance, ela também mitiga o risco de crédito, né? Porque o ente público vai ter interesse em que o fluxo das receitas siga o seu caminho normal, que ele vá para o FDIC possa pagar os investidores, porque justamente um dos investidores beneficiários vai ser o ente público no fim das contas, né? Então, a integralização de cotas subordinadas também acho que é um ponto importante aqui para mitigar riscos de crédito. Bom, o cenário, aqui passando rápido, né? O cenário base é que a totalidade dos direitos creditórios é transferida ao FDIC mediante um contrato de cessão de créditos, e aí o ente público recebe a totalidade dos recursos à vista, e aí a conta do projeto pode ser um elemento adicional, e o ente público tem a obrigação de executar o projeto. Acho que todos esses temas a gente já tratou aqui nos últimos slides. Tem também um outro cenário, que é caso o ente público necessite de recursos periodicamente, oriundos das tarifas, ele pode ceder, sei lá, 50% para o FDIC. Então, 50% ele cede, e esse recurso vai ser do FDIC, não mais dele, mas antecipado para fins dos investimentos do projeto, mas a outra metade continua sendo do ente público, e isso sim vai ser pago diretamente para o ente público, ou vai para a conta centralizadora, e aí o banco, o agente custódio da conta centralizadora, transferiria a fração ideal do ente público. Esse seria o cenário base, né? O cenário ideal é o que a gente acrescenta as tais das cotas subordinadas na estrutura, né? Uma parcela dos direitos creditórios seria cedida à vista, claro, para ter os recursos, mas uma outra seria cedida para fins de integralização dessas cotas subordinadas, né? E aqui a remuneração periódica do ente público viria através das cotas subordinadas, e não da cessão parcial, que é a estrutura que a gente viu no slide anterior, no slide base. Então, aqui também a gente atenderia aos dois critérios. Uma boa parte dos recursos seria antecipada para fins do projeto, mas o restante não seria antecipado, seria pago ao longo do tempo, à medida que as receitas do serviço de saneamento forem performando. Próximo. Aqui acho que um breve comentário aqui sobre a questão da lei de responsabilidade fiscal, né? Por que isso aqui não é uma operação de crédito, né? De forma bem resumida, não há uma assunção de obrigação financeira pelo ente público nessa estrutura, né? Porque o conceito de operação de crédito é justamente um compromisso financeiro assumido pelo ente público por algum desses instrumentos, multa, abertura de crédito, etc. Aqui no caso, não tem, é simplesmente uma alienação de recurso. Olha, eu te transfiro esses direitos creditórios e você me dá o dinheiro hoje, né? Então, acho que essa é a principal razão pela qual não há incidência da lei de responsabilidade fiscal e por consequência, dos entraves decorrentes da lei de responsabilidade fiscal. Aqui também, diferenciando aqui os dois pontos, né? De um lado, a parte que vai ser adiantada para o poder público em dinheiro, né? Isso vai ser formalizado via cessão de direitos creditórios, né? E aí, isso sim, os riscos ficam totalmente com os investidores do FDIC. Já com a integralização de direitos creditórios,
existe uma transferência de patrimônio, mas não há uma perda patrimonial em si, sim uma permuta. Da mesma forma, não há qualquer assunção de obrigação financeira pelo ente público nesse caso. Ele está comprando cotas de um fundo, né? Ao comprar cotas de um fundo, ele troca o direito creditório que foi aportado por cotas que podem proporcionar no futuro dividendos enfim, a serem distribuídos por esse fundo quando ele tiver as receitas das tarifas. Tá bom? Isso, aqui tem, acho que só para a gente já está chegando aqui no fim da apresentação, esse tema acho que a gente pode pular, tá, Felipe? A gente pode ir para o próximo slide, só para a gente também não atrasar muito a apresentação. Aqui, acho que tem uma questão importante, que é o seguinte, para a gente colocar de pé toda essa estrutura, a gente vai precisar contratar alguns assessores, né? Para fazer a estruturação da securitização, estruturação da obra pública, a administração do fundo e a modelagem econômica e financeira do projeto, né? Então, aqui existe uma discussão acerca da possibilidade de ter inexigibilidade de licitação. Inexigibilidade de licitação são os casos em que não é possível ter uma concorrência para contratar, porque é um serviço muito específico, né? Então, uma alternativa possível para viabilizar a contratação com inexigibilidade ou dispensa de licitação seria a contratação de um estatal, como administrador gestor do fundo, exemplo da Caixa Econômica Federal. Isso desburocratizaria um pouquinho o processo. Mas esse acho que é um ponto a ser explorado nos casos concretos aqui de futuras estruturações. Em que medida a gente consegue fugir da necessidade de ter licitação ou não para contratar assessores para formalizar a estrutura, tá? Acho que aqui um dos últimos passos para a gente tratar é justamente de onde virão os recursos, né? Do FDIC, né? Justamente do mercado de capitais, né? O FDIC vai a mercado, atrás dos recursos necessários, vendendo esse projeto, falando, olha, é um projeto interessante, que, olha, a gente negociou um deságio interessante e que a expectativa de retorno é essa, então, tentando ir atrás de investidores privados. Algo que costuma ajudar bastante nesse tipo de estrutura são os investidores âncora, né? São investidores que podem ou não ter tido alguma participação na estruturação do projeto e que vão dar algum tipo de respaldo e segurança para os investidores privados do mercado que não aconteça o que acontecer, esses investidores já estudaram o projeto, já têm confiança aqui no projeto e certamente eles vão investir. Isso passa confiança no mercado de que tem entidades de peso como multilaterais, como o BID, o BNDES, o próprio FGTS, que pretendem investir nessa estrutura. Próximo. Na parte de garantias, né, a operação não pode ter garantias reais por conta das restrições da lei de responsabilidade fiscal, mas como mecanismo aqui de garantia indireta, entre aspas, pode ter um tal do over-collateral, né, que seria uma cessão de direitos creditórios em maior número do que o necessário para a remuneração dos cotistas, né? Então, nesse caso, o cotista subordinado absorveria o excesso de rentabilidade, ou seja, na falta de uma garantia real de bens que possam realmente fazer frente a eventual inadimplemento futuro,
Isso também pode entrar na conta que, olha, tudo bem, eu vou te ceder mais direitos creditórios, eu vou dar um deságio maior diante desse cenário. E acho que esse é o último slide, e aí a gente pode, os minutinhos finais, abrir aqui para discussão. O BNDES, o FGTS ou multilaterais podem ser também acessados para adquirir as cotas sêniores, que é o que eu mencionei agora, né? A presença dos investidores âncora, que provavelmente vão ter participado da estruturação do projeto, vão saber dos riscos, vão ter avaliado as principais questões financeiras e modelagem financeira e também da parte jurídica. Isso traz também bastante confiabilidade à operação. Tá? Pessoal, era isso. Tá? Esse aqui foi um resumo da estrutura que a gente, enfim, pensou aqui para o projeto, uma forma de viabilizar acesso ao mercado de capitais por aqueles entes públicos que não teriam, de outra forma, como acessar esses recursos privados pelas vias tradicionais, ou mesmo por mecanismos mais utilizados no mercado de capitais, como as debêntures. Essa foi a ideia. Acho que, vendo as perguntas aqui, acho que tinha uma pergunta aqui da Carolina, seria interessante avaliar quais seriam mais capazes alvos de operações como essas no setor atualmente. Carolina, assim, só para comentar aqui rapidamente seu ponto, né? Acho que hoje, os principais candidatos, né, para a gente começar esse tipo de estrutura, na minha visão, são aquelas prefeituras com autarquias já bem estruturadas, tá? Porque são autarquias que já teriam como mostrar, já passar a confiança para os investidores, que olha, toda a parte de risco de performance, você pode ficar tranquilo, porque eu já tenho todo um track record, todo um histórico de boa prestação de serviços, e isso aqui não vai ser um problema, né? Então, se a gente começar por esse tipo de município, que, olha, eu tenho um bom histórico de prestação de serviço, eu quero continuar prestando, mas eu queria colocar na minha quadro de fontes de recursos aqui para fazer frente aos investimentos em saneamento, talvez seja interessante que uma parcela disso seja utilizada a estrutura da securitização, né? Então, acho que esses são bons candidatos para a gente começar a fazer esse tipo de estrutura, testar, né? E aí, quem sabe, né, aos pouquinhos, tornar esse tipo de estrutura mais comum no mercado. Eu sei que a gente estourou aqui o tempo, mas não sei se vocês teriam alguma pergunta adicional. Eu posso entrar aqui e fazer uma pergunta, então? Claro. Muito obrigada, assim, realmente por entrar em apresentar o macro e entrar nas micro questões importantes para uma estrutura como essa. A minha pergunta, assim, meio detalhada, meio mais entrando nos detalhes, assim, a gente sabe que as prestadoras de serviço, muitas delas, assim, tem que melhorar o serviço, né? Então, o serviço já não seria, tipo, assim, tem infraestrutura nova que será construída, mas, por exemplo, já tem a cobrança do serviço naquelas casas, naquelas unidades, né? Então, como isso atrapalha, assim, você está querendo melhorar, por exemplo, a gente viu em muitas debêntures, não muitas, mas nas debêntures incentivadas das empresas privadas, programas de 7 anos de perdas de águas, investimento nessas questões de perdas, que, assim, dentro de 7 anos você consegue o retorno desses investimentos e tudo mais.
Esse tipo de programa também seria, caberia dentro dessa estrutura, uma coisa mais, onde o serviço já existe, mas ele tem que ser melhorado? Eu imagino que sim, tá, Carolina? Contanto, né, que isso exija investimentos, né? É isso que eu estou imaginando, porque tem, tem má prestação de serviços por pouca qualificação dos funcionários ou contratados não tão bem qualificados ou sem pouca expertise. Acho que não é isso o foco da sua pergunta. O foco da sua pergunta já há lugares em que tem prestação de serviços, mas a infraestrutura em si não é tão boa. É uma infraestrutura ineficiente, com intermitência ou com muito desperdício de água. Eu acho que para essas situações, que investimentos para, enfim, reforçar, né, entre aspas, aqui, reforçar a infraestrutura e torná-la mais eficiente, eu acho que se enquadra na mesma situação em que de uma infraestrutura nova. Seria até mais fácil, né, porque a obra seria, teoricamente, algo que poderia ser até mais simples, né, do que construir uma infraestrutura do zero. Então, eu imagino que sim, tá, Carolina, que para esse tipo de investimento, para melhorar a infraestrutura, consequentemente diminuir ineficiências e intermitências na prestação do serviço, essa estrutura aqui também seria interessante, porque também seria um projeto, né, para fazer investimentos na infraestrutura. E de onde vêm os recursos, né? Acho que a pergunta que se coloca é a mesma, e aqui pode ter até a vantagem de ser uma obra, né, de ser um projeto que pode ser mais célere, né? Então, eu entendo que sim. E se eu puder te complementar, Antônio, acho que tem uma questão interessante também, quando a gente pensa, a gente aqui no âmbito de grupos de energia, do qual a gente faz parte, a gente tem bastante discussão, né, de questões de novos projetos versus projetos de eficiência, e aí a gente trazer esse conceito de eficiência para saneamento é bastante interessante, porque quando a gente tem aqui projetos, talvez não de novas infraestruturas, mas de implemento de eficiência, a gente consegue até quantificar de uma forma bastante interessante o ganho futuro que a gente vai ter, né? Então, eu particularmente penso que seria sim, poderia sim ser interessante esse tipo de operação, até por essa questão de ter receitas futuras sendo cedidas, você consegue quantificar, olha, hoje eu consigo tanto de receita porque eu tenho aqui uma ineficiência e aí eu tendo uma infraestrutura mais eficiente eu passo a ter mais receita e você consegue quantificar isso. Perfeito. E aqui acho que tem uma pergunta aqui, uma outra, da Carolina, que pega num ponto-chave, né? Como seria o custo desse financiamento para o emissor, comparado ao debênture incentivado? Esse ponto é fundamental, porque qual que é a grande dificuldade da estrutura de securitização? É justamente o seu custo, né? Então, de um lado, tem os custos, digamos, diretos, né, de contratação de todos os assessores para viabilizar a estruturação da operação, né? Então, a gente viu lá que são alguns assessores, custos da oferta pública, custos da manutenção do FDIC ao longo do tempo. Então, esse é um ponto que realmente a operação via FDIC é mais custosa, e o custo indireto, que o custo que está embutido nisso tudo, é o tal do deságio, né? Então, nesse deságio, que é o que é adiantado para o ente público ao ceder os direitos creditórios, nesse deságio tem também questões de risco de performance, risco de crédito, que não, isso não acontece exatamente assim numa debênture incentivada. Na debênture incentivada, claro, especialmente de uma empresa, de uma SPE de algum projeto, a análise do projeto, com certeza, e do fluxo de caixa futuro vai ser chave para enfim, para você ver a qualidade daquela debênture, mas você também confia
no emissor, né, e na capacidade dele de pagar aquilo, e no fundo você está numa situação de credor, né? Então, na fila, uma futura falência, você, credor, é o primeiro a receber, e você também vai ter as garantias reais, né, numa debênture incentivada, ou seja, todos os bens atrelados, ligados ao projeto, vão ser provavelmente dados em garantia para os debenturistas, né? Então, nessa situação, o custo pode ser bem reduzido justamente porque a chance de recuperação desse crédito é bem elevada, porque você tem todas as garantias reais, você não você não assume os riscos do projeto diretamente, só indiretamente, sendo um credor. Na fila da falência, você fica em primeiro lugar, né? Enfim, depois dos créditos trabalhistas e tributários. Então, tem essas vantagens que diminuem bastante os custos das debêntures. Então, esse é realmente um desafio, mas em algumas conversas que a gente teve com pessoas de times financeiros, a gente viu que isso por si só não é um fato para a gente excluir totalmente essa estrutura do leque de opções que estão na mesa dos entes públicos, né? Isso é algo que pode ser endereçado também, seja a parte indireta, né? Pela mitigação dos riscos de performance, pela mitigação dos riscos de crédito, eficiência na contratação, desburocratizando, né? Para não, por exemplo, concentrando todos os serviços em algum contratado, algum consultor que tenha expertise de todas essas fases, tentando negociar taxas baixas para os gestores ou administradores do FDIC. Então, tudo isso são pontos que vão ser analisados, né, no caso concreto, justamente para tentar diminuir esses custos e poder tornar essa estrutura viável do ponto de vista econômico-financeiro. Mas, sem dúvida, Carol, esse é um ponto que é bem importante mesmo. A questão dos custos realmente é uma questão importante nessa estrutura. Não sei se tem mais alguma pergunta. Bom, pessoal, acho que era isso, né? Obrigado aí pelos que puderam participar aqui. Acho que bom que a apresentação foi gravada, né? Para outros poderem também assistir no futuro. E a gente estamos aqui à disposição, né? Para, enfim, caso de dúvidas, se quiserem entrar em contato com qualquer um de nós aqui do escritório para algum ponto não ficou claro, a gente está totalmente à disposição. Queria novamente agradecer ao time do Lab aí por toda a atenção e pela oportunidade, né, da gente poder estar aqui falando um pouquinho dessa estrutura. Muito obrigado a todos. Tá bom, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal.